um sensor do nosso corpo. Por exemplo, tubulação de vapor, máquinas de solda, motores, escapamento. Quem tem moto ou já andou de moto, se você fazer uma viagem muito longa, é capaz, dependendo da condição da moto, né, de você sentir ali um pouquinho de calor próximo da região da perna. Por quê? Ali o calor do motor está irradiando e você está sentindo. Tá? Um outro exemplo são superfícies giratórias. Uso de esmeril, policorte, disco de corte, lixadeira, furadeira, emparafusadeira. Para quem for trabalhar em setor ortopédico, por exemplo, a gente vai ver lá o uso de furadeiras, o uso de materiais de cortes. Isso é muito comum. Então, são ferramentas que até então eram vistas em áreas industriais, mas que elas são vistas, claro, com adaptações, dentro do ambiente hospitalar. Quem está assistindo aí Grey's Anatomy direto, né? Quem está viciado aí na série, vai ver lá que a doutora... me fugiu agora o nome dela. Meredith. Qual o nome? Meredith Grey. Não. Aqui é ortopedista. A Kali. A Kali. A Kali Torres. Isso, olha, o Maia chegou na aula. Ali, nas abordagens dela, vocês vão ver, né? Que ali tem o uso de equipamentos que tem aí força motriz própria e que são giratórias, que geram ruído dentro do ambiente de trabalho. Dentro da área cardiológica, por exemplo, né? A gente tem aí uma espécie de maquita que vai cortar o tórax do paciente para fazer a abertura, para ter acesso ao coração, às veias coronárias. Quem vai para a área de neurologia, por exemplo, que tinha lá a doutora Amália, o doutor Shepherd, eu nunca aprendi a falar o nome dele. Derek, né? Derek Shepherd, né? Isso. Vocês olha, estão... Edmária já sabe, né, Edmária? Já sou ligada. A gente vai ver ali... Inclusive, hoje eu assisti uma cirurgia que ele estava fazendo na cabeça, que faz uso de umas máquinas para poder cortar o crânio. Pois é. Então, com água? São máquinas que possuem superfícies giratórias. E até então a gente via aí esse tipo de equipamentos só dentro da área industrial, dentro da área da construção e manutenção civil. E hoje não. Com o avanço tecnológico, a gente está tendo cada vez mais a implementação dessas ferramentas dentro das atividades do âmbito de saúde. A gente tem aí máquinas automáticas. Gente, tenham muito cuidado com máquina automática, gente. Sinais giratórios, nas elétricas, que a gente já pode bloquear, o cuidado é grande, nas automáticas tem que triplicar. Por quê? As automáticas, elas são acionadas de acordo com a necessidade e a especificação de cada máquina ou de cada paciente. Então, elas podem aparentemente estar desligadas. Lembra lá do parado Vá para lá que o pai está dando aula.
Não. Tu vai jogar. Silêncio. Tô dando áudio. Silêncio. Retirado. Só um instantinho, pessoal. A amiga tá mexendo com o cabelo do meu irmão. Não pode. Então, não, assim. Uma das coisas de fazer esse home office é que tem que conciliar ao mesmo tempo aqui da aula e cuidar das coisas de casa. Ai, ai. Minha filha que tá aqui do lado querendo estar pendurada aqui para mexer no computador. Mas vamos lá. Voltando a falar sobre essas máquinas automáticas, muito cuidado, viu, gente? Elas são muito, muito perigosas mesmo, tá? Anéis, pulseiras, joias e roupas largas. Todas elas são perigos diante de alguns equipamentos. Através deles, as engrenagens, bugias puxam, né, a vítima para dentro da máquina, podendo causar amputações e outros tipos de acidentes graves. Não sei se vocês lembram de uma ocorrência que teve na Jari, já tem uma base aí de uns 3, 4 anos, mais ou menos. Deixa eu ver. Foi mais ou menos isso, de 3 a 4 anos, que foi um rapaz que morreu lá na linha de preparação de madeira. Primeiro ele entrou numa área que não era para entrar, de uma forma que não era para entrar, e alguns dizem, né, relatos, eu nunca foi comprovado isso, mas o pessoal comenta. E eu estou replicando o comentário. Não é que ele seja verdade, tá, gente? Mas é uma forma de exemplificar a situação que eu quero para vocês. Ali tem várias correias transportadoras, correias que transportam cavacos de diversos materiais, no caso da Jari, de madeira. E parte, canto da roupa, uma parte ali de roupa, adorno dele, engatou na esteira, ele foi arremessado para dentro da esteira e caiu no rol de facas. E, infelizmente, faleceu na hora, né? Acidentes assim, infelizmente, hoje em dia eles são pouco comuns, mas infelizmente ainda acontecem. Tá? E dentro do ambiente hospitalar, o cuidado tem que redobrar. Tá? Eu vejo muito, gente, muito mesmo, os próprios médicos com anel pendurado, pulseiras, muitos cordões, sendo que é algo desnecessário, sendo que sabe que não pode usar, que é errado, e ainda assim fazem, né? Aí a gente volta lá para o termo da ética profissional, das resoluções do CRM, Corém, que proíbem, mas ainda assim fazem. E é uma situação de controle comportamental do colaborador em si. Né? Então, o ideal é retirar-se, despir de todos esses tipos de materiais e ficar apenas com aquilo que é essencial, né? Que é o teu material de uso, né? De fazer as abordagens, as suas luvas, sua máscara, sua touca. Olha o material que você realmente precisa para executar o seu trabalho. Aquilo que você não precisa ter, guarda. Coloca lá na sua bolsa, na sua mochila.
E até uma forma também, gente, nesse período pandêmico, evitar possíveis contaminações, tá? Um vírus, por exemplo, pode se instalar no anel, pode se instalar em um relógio, em um brinco, né? E tudo aí pode ser motivo de contaminação. Então tem que ter muito cuidado. Por mais que todo mundo faça isso, aí eu volto lá para um dizer da mamãe, né? Ah, mas todo mundo faz isso, mãe. Você não é todo mundo, tá? Você não é todo mundo. Você tem que ser exemplo. Eu acho que eu já falei isso para vocês. Vocês têm que ser exemplo no local que vocês trabalham. Vocês têm que ser exemplo dentro da casa de vocês, na roda de amigos, na sua vida pessoal, na sua vida social. Você tem que ser exemplo. E nós somos exemplos. Só que uns preferem ser exemplos ruins. Eu me policio para que eu seja um exemplo bom. Não só para as pessoas, mas para mim. É algo assim meu, de querer ser bom, de querer que as pessoas olhem e vejam alguém de referência, tá? Porque quem é da área da saúde, gente, parte deles são muito hipócritas, infelizmente. Você chega para se consultar, o médico fala para você: olha, você tem que parar de beber, senão você vai morrer. Aí você entra lá na rede social do médico, por exemplo, e tá não é? Chapando a cana, como diz um colega meu. Então, assim, você tem que parar de fumar, porque fumar vai te dar problema de pulmão, e é isso e aquilo. Quando a gente vê, o cigarro tá saindo da boca dele através do cheiro, através do bafo. Professor, Sim? tinha um médico aqui em Vitória do Jari. Não sei se ele ainda consulta aqui, acho que não. Ele consultou uma vez meu pai. Ele disse: olha, eu só tenho que parar de fumar. E ele estava consultando fora do consultório e com um cigarro aceso, fumando. E ele falava: papai, ó, você tem que parar de fumar, que o senhor vai morrer. E o papai chegou em casa dizendo: o médico mandou parar de fumar e estava fumando. Aí, eles se fazem daquela situação, né? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Isso é verdade. É a mesma coisa que tu vai no nutricionista, por exemplo. Se você vai no nutricionista, a primeira coisa que vem na tua cabeça é o quê? O nutricionista é magro. Aí você se depara com um nutricionista gordo, por exemplo, é meio que incoerente, né? É um certo preconceito de um certo ponto de vista, né? Mas se você é profissional, você tem que vender a tua imagem profissional. Hoje existe um termo chamado network dentro do ambiente ocupacional que é muito importante. Muitas das vezes, você pode ser chamado para um contrato, por exemplo, e nem você não passa nem pela entrevista. Mas aquela pessoa que está contratando você, ela sabe que você é um bom profissional só pela forma como você fala, como você atende um paciente, como você explica as situações, como você se comporta profissionalmente. Se você faz qualquer outra coisa na tua vida particular, é a tua vida particular, não diz respeito ao teu trabalho. Mas você tem que ter a noção de que muitos hábitos refletem no teu ambiente de trabalho. Muitos, tá?
Então, vocês têm que ser um pouquinho crítico também em algumas situações aí. Tá, gente? Então, algumas dicas aí de segurança para a gente cuidar melhor das nossas mãos, né? Ser algo mais legal. Até porque agora a gente não pode nem mais cumprimentar mão com mão, né? Tem que ser só dado aquele soquinho na mão do outro. E sinceramente, gente, eu acho que não adianta nada você mudar o cumprimento entre um aperto de mão e o soquinho. Porque você está dando contato. Se há contato físico do mesmo jeito. Pois é, né? E muitas pessoas não entendem isso. E o contato é feito do mesmo jeito. Mas, enfim, são entendimentos em diversas cabeças, né? Antes de iniciar seu trabalho... Por isso que eu beijo e abraço os meus amigos que, por exemplo, que estão com Covid, porque, assim, é muito sistemático o Covid, entendeu? Hoje tu não pode beijar, abraçar ninguém. Hoje eu chego na rua que eu costumo de abraçar e beijar, não pode, mas aí, que nem diz a história, cada um sabe do seu cada um. Quem puder dar um abraço, dá um abraço. Então, é muito sistemático. Eu prefiro dar um abraço do que dar um soquinho na mão, coisa no cotovelo, essas coisas. Muita gente faz isso com o pé também, né? A famosa cotovelada também. Gente, do mesmo jeito é contato físico. Agora, o que não pode também é você usar isso como desculpa e burlar os protocolos, né? Lembra do que eu acabei de falar? Nós somos exemplos. A gente tem que decidir se queremos ser exemplo bom ou ser exemplo ruim. Então, às vezes aí é um mínimo detalhezinho que faz toda a diferença, tá? Ao manipular algum material, verifique se ele é agressivo e faça o uso de uma luva adequada, tá? Eu não tenho bem conhecimento sobre isso, mas eu acredito que não. Eu acredito que dentro da área da saúde não é manipulado nenhum tipo de composição química. É mais um medicamento mesmo. Mas se porventura vocês forem manipular algo que vocês não saibam, não tenham total ciência do que é, de como funciona, procure saber melhor sobre o produto para você saber qual o melhor tipo de EPI que você precisa utilizar, tá? Se tiver dúvida, né, de como a máquina funciona ou o processo, tem que procurar o encarregado, o superior. Isso é crítico. Isso é crítico mesmo. Ao notar alguma falha no equipamento, chama a pessoa responsável. Olha, amigo, com licença, bom dia, né? Eu sou técnico de enfermagem X. Eu estava observando aqui essa situação assim, assim, assim. A meu ver, você pode melhorar ainda mais aquilo que você já tem. O como você faz já é bom, mas a gente pode elevar num grau de segurança, né? Então tem que saber aí como colocar a situação. Você não vai deixar de falar a verdade, tá? Muitas pessoas hoje, elas não se doem por ouvir certas palavras, mas elas se doem da forma como as palavras são expressadas. Acho que vocês conseguiram entender a diferença entre falar a verdade e como falar a verdade. São situações completamente diferentes. Tá? Então, nessa área de ser crítico, aí tem que saber usar os termos, os melhores termos,
principalmente quando vocês forem lidar com situações internas, com situações que vocês dependem de um médico, dependem de um enfermeiro, que vocês dependem de um outro técnico mesmo. Antes de vocês gerarem um ambiente que cause disputa, por exemplo, gerem um ambiente que cause acolhimento. Tem pessoas que elas gostam de ser elogiadas. Elas gostam, como a gente estava fazendo um treinamento de astúcia corporativa. Tem pessoas que, para você pedir alguma coisa, você tem que primeiro estudar ela, você tem que criar um vínculo de acesso a ela, como a maioria de vocês já tem aqui. E saber como é que é o motivo de conflito dela. Tem gente que precisa que ela seja reconhecida dentro de um diálogo para quando você pedir algo para ela, ela possa te ajudar. Tem pessoas que são competitivas, né? Tem pessoas que competem consigo mesmo, que é bom, e tem pessoas que competem com outras pessoas, que é algo ruim. E tem pessoas que são desconfiadas. Por que ele está perguntando isso? Por que está falando isso? Né? Então, você tem que saber como colocar a situação da melhoria. É saber usar as palavras, saber identificar, principalmente, como é o perfil dessa pessoa. Quando você consegue identificar como é esse perfil dessa pessoa, você consegue quebrar várias barreiras onde você poderia levar não. E você automaticamente já pula tudo isso e alcança um sim, por exemplo. Então, com isso, toda a tua equipe, na verdade, ela só tem a ganhar com esse tipo de posicionamentos com uma astúcia corporativa boa. Ser ativo, né? O texto fala sobre carregamento de peso, mas eu quero trazer aqui para a pressão psicológica, hoje, que o técnico de enfermagem vive. Não só o técnico, mas todo o pessoal da saúde. Se você identificar que o teu amigo não está bem fisicamente, psicologicamente, se dispõe a ajudar, converse. Se você já fizeram um teste e deu tudo negativo, que ninguém está com vírus nem nada, se puder dar um abraço, dê um abraço. Só nesse caso, tá? Sabendo e comprovadamente que os dois não têm nenhuma carga viral. A gente precisa hoje de mais empatia um com o próximo. A área da saúde hoje está sendo bombardeada e pouco reconhecida, pouco valorizada. Então, essa questão de ser ativo é de ajudar os teus colegas, é de dar uma palavra de ânimo, sabe? Aqui em Laranjal, na UPA, tem algumas pessoas evangélicas que trabalham lá. E a mãe de uma amiga, ela recebeu alta recentemente. Uma amiga não, uma colega de trabalho. E ela fala que todos os dias, depois do boletim, ou então durante as refeições que era enviada para eles, eles recebiam um bilhetinho com uma frase, com um versículo, ou então com um trecho bonito de uma música que sempre trouxesse ali aquela palavra de conforto, de esperança. Então aquilo acalentava quem estava passando pela situação difícil. Então isso é muito importante desse lado de ser ativo, de ser prestativo, tá? Facas, estiletes, agulhas, lâminas, bisturi representam um risco muito alto para as mãos e para os dedos, tá? Você só pode manusear essas ferramentas se você tiver controle do que você está fazendo. Se você conhecer aonde você está executando o corte, por exemplo, até onde você pode prosseguir com esse corte, você tem que ter todas essas informações.
E outra, não manuseie nenhum objeto cortante em direção ao corpo, tá? Eu sou prova viva disso. Lá na fazenda, muitos anos atrás, a gente pegou uma cuba cheia, topada de peixe, toda a família reunida. Aí eu peguei um casquinho, atravessei o rio, fui tirar umas varas. Eu queria espetar o peixe para comer ele assado. Com escama, com bucho, só passado, só tirando a carne e melando ali no sal. E quando eu cheguei na outra beira do rio, de Igarapé, em vez de eu pegar o tecido e cortar o galho em direção do meu corpo para fora, eu cortei de fora em direção ao meu corpo. E acabei cortando aí o meu... Foi entre o dedo indicador e a costa da mão, né? Foi bem aqui nessa junta do início do dedo. Então, isso é muito importante e eu aprendi na prática. Que não se deve manusear o objeto cortante em direção ao corpo. E ter proteção também desses objetos, gente. Bisturi, as lâminas, as agulhas, estiletes. A maioria deles, eles possuem capas de proteção. Então vamos usar, gente. Tá? Vamos usar. Por dois fatores principais. Por serem materiais pérfuro-cortantes e por ter a possibilidade de estarem contaminados com qualquer tipo de agente biológico. Tá? E as luvas são importantes para o bom desempenho de diversas funções. Tá? E tem um segredo bem aí. Cada um tem a mão em tamanho diferente. De formigamento, vai ter problemas vários problemas diversos, tá, gente? Vocês estão conseguindo me compreender bem, gente? Eu estou vendo que vocês estão comentando que a internet tá falhando. Agora o professor começou a dar umas falhas meio consideradas. Estão conseguindo me compreender bem? Eu não, a internet está falhando muito. De vez em quando dá uma travada aqui no meu. Mas a apostila vocês estão conseguindo visualizar, né? Sim. Ah, beleza. E se vocês usarem luvas folgadas demais, vocês perdem tato. Tá? Vocês perdem aí contato, sensibilidade. Então, vocês podem gerar até acidentes maiores. Tá? Vocês podem jogar medicamento em cima do paciente. Vocês podem soltar, por exemplo, uma seringa com uma agulha. Enfim, pode acontecer diversas coisas. Então, sempre tem que solicitar aí o adequado para você. E se porventura acontecer algum acidente, qualquer coisa assim, dependendo do tipo da lesão, o tratamento ele pode ser demorado, exigir fisioterapia, etc, né? Então aí
Depende muito da situação, de como aconteceu, por que aconteceu, qual o material que foi envolvido nessa ocorrência. A gente tem aqui 17 ferramentas e programas de segurança que contribuem na prevenção de acidentes de trabalho e das doenças ocupacionais. O primeiro é o PPRA, né, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Ele é um documento base, gente. Eu me arrisco a dizer que ele é o documento principal no âmbito da segurança do trabalho, tá? É o documento principal. Dentro dele, a gente vai identificar quais são os riscos, as formas de propagação, de contato, de prevenção dos agentes ambientais que está exposto. Por exemplo, risco físico, risco biológico, risco químico. Tudo isso a gente vai trabalhar dentro do PPRA, tá? O PCMAT não tem nada a ver com a área de vocês, então nem vou comentar sobre ele. Mas, em contrapartida, a gente tem o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional. É através dele que é ditado quais exames o colaborador precisa fazer, tanto na admissão, no periódico, no retorno ao trabalho, na mudança de função, ou quando você estiver sendo desligado da empresa. Tudo que vocês fizerem de exame, tá? Para efeitos de serem contratados, ou então depois de 1 ou 2 anos, dependendo de como é a periodicidade, está atualizando o teu exame, que a gente chama de periódico. Ou se você se afastou por um motivo, né, por mais de 30 dias, você tem que fazer um aso de retorno ao trabalho, o médico vai avaliar a tua condição também. Se você está mudando de função, gente, se você muda de função e muda o teu ambiente de trabalho, muda os riscos, você vai fazer um outro exame chamado mudança de função. E no ato do desligamento da empresa, do teu vínculo empregatício, obrigatoriamente, até o 5º dia antes da homologação, você vai fazer o exame demissional. Tudo isso é regido através desse programa médico, tá? A gente tem a CIPA, que a gente tem vários tipos de CIPAs, né? Que é uma comissão feita pelos empregados, com apoio do empregador, que vão discutir, né, situações de segurança, vão colaborar, né, com os assuntos de segurança, mas com um olhar mais crítico e clínico, onde eles vão estar representando os interesses do empregado, por aqueles que foram eleitos, e os interesses do empregador, por aqueles cipeiros que a empresa indicou. E aí, isso é algo muito importante dentro das organizações, tá? Porque é uma forma de fazer os colaboradores participarem de uma forma mais sistemática e operacional dos assuntos que são relacionados à segurança e à saúde dos trabalhadores. Tem aí também o DDS, que é o Diálogo Diário de Segurança. Alguns chamam DS, DSMA ou MADS. Então, tem várias siglas, tá? A mais utilizada é o DDS, mas dependendo de empresa, de
sistema de gestão mesmo, podem ter outros tipos de nomenclaturas, mas ele é mais comumente conhecido como o DDS. E o que é isso? É uma reunião ali com os colaboradores de um mesmo setor, ou algumas vezes de setores diferentes, e às vezes é bom misturar os setores, onde é tirado de 5 a 10 minutos para falar sobre uma situação de segurança. Oi? Quem quer comentar alguma coisa? Vocês estão conseguindo me compreender, me ouvir tranquilamente? Até agora, sim. Eu não estou ouvindo muito bem, não. Parece que eu tá gago. Eras. Eu vou falar mais perto do microfone aqui, então. Mas é o problema de internet, professor, tá falhando, tá cortando, em alguns lugares já tá sem, aqui, alguns que ainda estão online por aqui é porque ainda tá sobrevivendo. Ah, certo. Sobrevivendo, caindo e volta de novo. Que nem o hino lá que É muito ruim aqui. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Vamos lá finalizar o assunto, né? Sobrevivendo às nossas internets. Tem aí os treinamentos de integração. O que é essa integração? Geralmente, ela é realizada quando você chega na empresa, que é quando você conhece os setores de trabalho, é quando você conhece como a empresa funciona, né, na sua parte de gestão. Dependendo da política da empresa que está contratando você, você passa por uma integração apenas de segurança ou você passa por uma integração onde contempla todos os setores da empresa, tá? Por exemplo, lá na Cadam, vai ter uma integração, então, o cara que trabalha lá na mina, extraindo minério com os caminhão, com as caçambas, que tem o britador, ele vem e explica para essa pessoa que está sendo contratada agora como é que funciona o setor dele. Quantos equipamentos tem, como é que o equipamento como é que começa o processamento, né, do beneficiamento do minério. Só para aquela pessoa que está entrando pela primeira vez na empresa, para que ela possa se integrar, para que ela possa conhecer, né, a empresa como um todo. Aí depois vem um pessoal que faz a gestão da qualidade, que trabalha ali no laboratório, que fazem a gestão das certificações da empresa, que por que a empresa é certificada, por que a empresa quis se certificar, o que é que essa certificação representa. Aí vem o pessoal de meio ambiente para dizer como é que o meio ambiente funciona, o que é que ele faz, o que é que ele trabalha, quais são as contribuições do setor para o processo, né, de fabricação do produto final da empresa.
Então, essa integração, o objetivo dela é familiarizar com os setores e os procedimentos de trabalho que a empresa usa. E, claro, o maior tempo é destinado à segurança do trabalho. No meu caso, que eu trabalho na mineração, a norma 22, ela fala que tem que ser no mínimo aí 20 horas de integração. 20 horas para falar apenas de segurança do trabalho. É muito tempo, gente. É muito tempo. Aí a gente divide esse tempo com outros setores. Senão fica muito chato. Pode falar desse tema aqui, né? É um pouquinho chato, porque é muita sigla, é muita legislação, né? É algo que a maioria de vocês não estava, acredito, nem imaginava que poderia ter dentro da graduação de vocês. Então, quando a gente não conhece muito bem, a gente tem algumas restrições, a gente tem um pouco até mais dificuldade também para entender. E eu sei, gente, que a minha matéria, por ter tanta lei, tanta sigla, ela é um pouquinho complicada de ser entendida. Por isso que eu sempre, todo o tempo, eu estou perguntando para vocês, estão entendendo? Está ficando dúvida? Né? Porque eu espero que vocês realmente estejam aprendendo. Alguns colegas já foram no meu PV, já conversaram comigo, olha, professor, eu não estou conseguindo entender isso, eu não estou conseguindo entender a sua aula, eu estou tendo dificuldade nisso, né? E a gente vai adequando aí as particularidades, mas sempre com o mesmo objetivo de repassar o conhecimento para vocês. Tem a CCIH, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Para reduzir os riscos de ocorrência de infecção hospitalar, o hospital ele tem que ter uma CCIH, que é responsável por uma série de medidas, como o incentivo à correta higienização das mãos dos profissionais de saúde, o controle do uso de antimicrobacterianos e a fiscalização da limpeza e da desinfecção de artigos, superfícies, locais, né? Quem assistiu e está assistindo a Grey's Anatomy vai perceber que sempre que a equipe médica ela adentra o bloco cirúrgico, antes de entrar dentro da sala cirúrgica mesmo, em si, para realizar o procedimento, eles vão lavar as mãos. Isso é um controle do CCIH. É um tipo dos controles, tá, gente? Só uma exemplificação. Essa comissão deve, quais são as atribuições dela, né? Desenvolver ações na busca ativa das infecções hospitalares, de como proteger, como não deixar acontecer, né? Avaliar e orientar as técnicas relacionadas com procedimentos invasivos, tá? Ou seja, procedimentos fáceis de serem aplicados. Participar da equipe de padronização de medicamentos, criar aí um padrão, né, de descrição, um padrão de onde guardar, prevenir e controlar as infecções hospitalares. Hoje em dia, eles estão tendo um trabalho gigantesco, infelizmente não tem sucesso, porque eles conseguissem fazer essa desinfecção, por exemplo, dentro do hospital, muitas pessoas não contraíam Covid lá dentro. Antigamente, a gente tinha aí somente a infecção hospitalar. Hoje não, hoje a gente tem aí o Covid dentro dos hospitais. Você passa mal com uma diarreia e você chega no hospital, é atendido, quando sai, você já sai com corona. Por quê? Aquele ambiente é propício a esse tipo
de vírus. E como a gente tem aí várias deficiências nos controles, provavelmente a desinfecção hospitalar ela não acontece na sua totalidade, mas sim em pontos estratégicos. Então, isso vai variar aí de situação para situação, tá, gente? De realidade para realidade. Tá? Fazer controle da limpeza de caixas d'água, isso é muito importante. Muito mesmo. Tem muita gente que não dá valor nisso aí, mas é muito importante fazer o controle de limpeza de caixa d'água. Fazer uma análise bacteriana, análise de pH, né? É muito importante mesmo. Controla o uso de antibiótico através de sistemas, planilhas, dados estatísticos. Eles fazem isso. E tem uma série de situações aqui que fazem exemplo da atuação deles. Alguma pergunta até o momento? Algum questionamento? Então vamos prosseguir que está quase acabando. A CCIH tem o objetivo não somente de prevenir e combater a infecção hospitalar, beneficiando dessa maneira toda a população assistida, mas também proteger o hospital e o corpo clínico. Tá? Ou seja, o corpo clínico o que é? São os colaboradores, são os facilitadores, né, de que conduzem os trabalhos. Alguns estão colocando aqui no WhatsApp que a internet caiu. Bem, a gente vai finalizar. Acredito que vai dar tempo ainda de finalizar a apostila. Deixa eu ver aqui. Tem outro termo aqui falando novamente sobre CIPA. A gente vai fechar esse assunto da CCIH e finalizar por hoje, tá, gente? Até porque a internet não está ajudando aí vocês. E o restante aqui do material fala muito sobre CIPA. E CIPA a gente já falou bastante já. Deve manter arquivados documentos que comprovem a legalidade da sua existência, a existência da CCIH, existência das rotinas da funcionalidade, dos protocolos que orientam o tratamento mais adequado, efetivado ao paciente e, sobretudo, dados estatísticos. Tá? Um arquivo contendo todos esses dados, que eles vão servir também para fazer alguns estudos epidemiológicos também. Então, é muito importante manter esse banco de dados dentro da CCIH, que demonstra os índices de infecção do hospital, tá? Para caso também aí tenha algum tipo de ação judicial, alguma coisa assim, tudo isso puder ser comprovado, tá? É isso aí, para ser comprovado. Tem muitas pessoas que em determinadas situações acionam a justiça alegando, enfim, meio mundo de coisa, né? Então, todos os protocolos, os documentos, receituários, laudos, tudo isso, eles precisam ser arquivados, eles precisam serem também digitalizados, que hoje a maioria das coisas é digital, para que possa fazer juntada de documento como probatório do que realmente aconteceu. A legislação básica sobre infecção hospitalar,
regulamentando a criação das CCIH, permite o estabelecimento de medidas de acordo com as particularidades do hospital. O que isso significa? Cada hospital pode montar um plano de infecção diferente do outro. Por quê? O meu hospital tem uma particularidade diferente do Hospital São Camilo. São Camilo tem uma estrutura muito maior e muito mais recursos. O hospital a qual eu sou responsável não dispõe disso. Então, eu tenho que adequar, né, esse regulamento, essas diretrizes da minha CCIH, para a realidade que eu vivo dentro do hospital ao qual eu possuo vínculo. Alane, tá conseguindo me ouvir, Alane? Medidas no combate à infecção para o grande hospital, com um enorme corpo clínico, atendimento em todas as áreas médicas. Geralmente isso acontece quando a gente tem um hospital aí com um quadro de funcionários bem grandes, né? Coisa que, infelizmente, aqui no Jari a gente não tem. Tá? Então, quando a gente tem essas situações assim, essas diretrizes da CCIH, elas são muito mais sucintas, simples e diretas, para impedir infecção, para impedir afastamento de colaborador, que são os enfermeiros, técnicos, médicos, todo o corpo clínico que compõe os profissionais do hospital, do ambulatório, do posto, enfim. A grande sacada aqui, gente, são os protocolos, tá? Infelizmente, nem isso sempre acontece, mas o ideal é, toda vez que você for admitido junto a um empregador, tá? Ele passe para você os protocolos existentes, principalmente quando se tem a CCIH, quando se tem essa comissão. Ela vai conseguir destrinchar melhor esse ensinamento para você. Por quê? Quando o colaborador chega, quando eu falo colaborador, gente, estou falando vocês, tá? Técnicos de enfermagem. Quando o profissional chega, o colaborador chega no local de trabalho, ele tem que se ambientar, ele tem que se integrar com o que é feito, com o que pode, com o que não pode, quais são as regras internas ali daquele estabelecimento, tá? Conhecer a dinâmica, conhecer as dificuldades que cada ambiente tem, tá? Então, isso é muito, muito, muito importante. Quando a gente tem uma CCIH muito bem implementada, tá? Isso se torna mais fácil, tá? E essa sigla, gente, CCIH, ela não é proveniente da minha área de segurança do trabalho, mas sim proveniente da área da saúde, da área que vocês estão se formando, tá? Deixa eu ver, aqui vai voltar. Alguma pergunta até agora, gente? Gente, por hoje a gente vai finalizar aqui, tá? Finalizamos a apostila, conseguimos. Na segunda-feira, eu quero trazer uma surpresinha boa para vocês. Eu espero que vocês julguem ser boa essa surpresa. Não é prova, não é trabalho de supetão, não. Fiquem tranquilos, tá? A gente vai discutir, né, o trabalho. É um Pix só se for de 10 centavos, viu, Adria? Um Pix de 10 centavos eu consigo fazer para cada um de vocês. Agora,
Até o pessoal posta na internet, né? No meu aniversário não me venha com textão, não. Tá aqui o número da minha chave, mande um pix para mim. Até vocês estão nessa vibe também. Gente, olha só. Não, vou deixar para comentar isso na segunda-feira com vocês. Tá bom? Finalizo. Sim, tem que ter, viu, Tayla? Ela é independente se é privada ou se é público. Ela tem que existir. Mas o tamanho do hospital, da unidade de saúde, importa para existir essa CCIH? Não, não, não. Porque independente do tamanho do hospital, pode ter infecção. Então, eles têm que controlar. Muitas das vezes, eles colocam isso na responsabilidade de apenas uma pessoa. Eles não geram uma comissão. E acaba que a CCIH, ela fica fictícia. Infelizmente. Essa é uma... Meio escuso, né? Isso. É como se ela existisse só ali no papel. Ela não é... Exatamente, já ia falar isso. Então, a gente tem muito... Acontece muito isso. E o próprio pessoal da saúde peca sobre fiscalização, que eram para eles cobrarem a implementação da CCIH e não fazem. Eles se acomodam, né? Na verdade. Se vão pela ordem do superior. Se o superior não faz, por eles tanto faz. E boa parte desse pessoal é como se eles tivessem a síndrome de Gabriela. Alguém sabe como é a síndrome de Gabriela? Se ele não faz, por que eu tenho que fazer? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Eu sou Gabriela, sempre Gabriela. A síndrome de Gabriela é isso. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu aprendi assim e vou morrer assim. Essa é a síndrome de Gabriela, aquela pessoa que pensa todo o tempo dentro da caixinha. No caso, fica assim, eu cheguei no setor assim, eu vi assim e vou sair daqui assim. E aprendi assim e quero ficar assim. Não, no caso, aprendi assim não porque a gente aprende que não é de fato daquele jeito, né? Mas se eu chego no setor, ele já está acomodado, então vou ficar acomodada também. E isso criam círculos viciosos. O profissional que ele se adapta a esse ambiente que tem esse círculo vicioso ruim, ele vai ficar ruim também. Ele não vai crescer profissionalmente, ele não vai evoluir profissionalmente. E isso independente da profissão, gente. A gente tem que pensar fora da caixinha. Entendeu? Não é porque há tantos anos é feito assim que é feito da maneira certa. Né? Então tem essas situações. E a gente tem que ter jogo de cintura, ser sábios, né, de como falar isso. Isso, Ayla. Temos um professor que nem o senhor para nos ensinar. E eu estou aqui para isso, gente. Estou aqui para contribuir, para agregar conhecimento, coisas novas para vocês, tá? De falar que vocês têm um cara à disposição para contribuir com aquilo que é bom. Isso, Tayla. E por pensamentos assim, não tem mudança no setor de trabalho. Não tem. Né? A pessoa se acomoda com isso. Tem pessoas que se formam, por exemplo, em técnicas de enfermagem, começam a ganhar 2.500, daqui a 10, 15 anos,
elas continuam ganhando 2.500 e não conseguem entender por quê, né? Aí ela vai olhar, tu te especializou? Tu fizeste algum curso adicional? Qual a aptidão que você tem? Quais atividades a mais você desenvolve? A gente tem que parar de ter a síndrome do porco. Muitos de nós temos a síndrome do porco e a gente tem que parar com isso. A síndrome do porco, gente, enquanto tiver comida, água e sombra fresca, eu tô de boa. Eu vou comer, para não me entalar, eu vou beber, e na sombra fresca, eu vou deitar e dormir. E vou morrer desse jeito. Não vou mudar. Entendeu? Então a gente tem que pensar aí fora da caixinha. Depois que vocês finalizarem esse curso, tem a especialização de enfermagem do trabalho, por exemplo, que o Rafael já comentou aqui. Se alguém for fazer, eu desejo muito boa sorte. É uma área excelente, muito legal. Eu sou um pouco suspeito a falar sobre segurança do trabalho, porque eu sou literalmente apaixonado pela minha área. Eu não trabalho só por dinheiro, eu trabalho porque eu amo realmente segurança do trabalho. O dinheiro é uma consequência daquilo que eu faço e de como eu faço. Pessoal tem um clichê que você tem que amar aquilo que você faz. Porque se você ama, você não vai, entre aspas, trabalhar. Em si você vai se realizar o tempo todo. Mais ou menos, eu não lembro exatamente como é a frase. Mas vocês têm que amar aquilo que vocês fazem. Enquanto vocês têm amor pela profissão que vocês têm, vocês fazem com muito mais humanidade. Coisa que muitos profissionais da enfermagem, da área da saúde, não têm mais. Eles não têm mais humanidade pelos pacientes. Se vocês forem analisar a terminologia das tratativas sobre parto, antigamente não tinha esse negócio de parto humanizado. Era parto. Não tinha esse negócio de humanizado. Aí, de tanto começarem a maltratar e criar esse círculo vicioso, tiveram que criar essa terminologia de parto humanizado, por exemplo, para dizer, não, que esse hospital ele se importa com o paciente, ele se importa ali com a gestante, que o pai pode assistir o parto e tudo mais, só porque tem o termo humanizado. Eu sinceramente, gente, eu acho isso uma vergonha. Só o fato de você ser um profissional da saúde, você já tem que ser humanizado só por causa disso. Você já tem que carregar, você já tem que praticar esse termo de forma automática. Tem até um meme, eu já vi muitas vezes no Instagram. A pessoa posta, né, com jaleco e tudo mais, enfermagem por amor. Aí quando chega no hospital, estão com aquela cara que chuparam o limão azedo. É um meme que traz que traz aí um tom de humor em algo que é verdade, né? Mas existem inúmeras situações, gente. E se a gente for começar a puxar o assunto para debater, a gente vai varar a noite, vai varar dia e ainda vai sobrar tempo ainda. Então, desde já eu quero desejar uma boa noite para todo mundo, um bom final de semana. Quem não conseguiu entregar hoje o trabalho da LER e da DORT, que possa enviar até segunda-feira, tá bom? Até segunda-feira. Até segunda-feira já eu vou finalizar todos os trabalhos de vocês, dando feedback individual, como eu já fiz com a maioria,
tá bom? E reitero, eu estou aqui para acrescentar com vocês, tá? Acrescentar com vocês. Para ensinar aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi e aprender aquilo que eu ainda não sei. Beleza, gente? Oi, professor, Sim? é para enviar para o senhor aquele trabalho da Lei Dort? Se quiser enviar, é melhor, tá? Se quiser enviar, é Ah, melhor. tá. Que eu copiei só no papel. Não tem problema, não. Não tem problema, tá? Pode, não tem que ter toda aquela ordem, né, de capa contra capa, até porque o primeiro trabalho sugou bastante vocês. E para vocês fazerem um novo trabalho desse mesmo naipe agora, vai atrapalhar um pouquinho a dinâmica do aprendizado. Então, é só faz, se quiser escrever à mão, quiser digitar, fazer um PDF, fica a seu critério, tá? Ah, sim, tá bom. Então. Tá. E eu aguardo todos vocês na segunda-feira. Boa noite. Já enviei os meus 2, já visualize lá e já dei meu feedback que eu tô ansiosa aqui. Não se preocupa. Boa noite a todos. E, professor, tenho uma Boa pergunta. noite. Pode falar, Se Léo. no, se no caso, esse último trabalho agora do Ler e Dort, se algum dos meus exemplos não for, vamos supor, cabível a Ler e sim a Dort, o senhor vai avisar a gente ou só vai deixar errado mesmo? No caso do que Não, eu vi. eu tenho que avisar. O meu dever é corrigir aonde vocês tiveram falhas e parabenizar onde tiveram os acertos. Porque se, Tá. Eu pensei que o senhor ia visualizar, tipo não, assim, aí. não. Porque se vocês fazerem isso, fazerem de maneira errada, por exemplo, e eu não observar, vocês estão aprendendo da maneira errada. Vocês